Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto que certamente faz parte da experiência, se não de todos, da maioria dos servos de Deus. Eu creio que em algum momento da vida você já pode ter experimentado ou ainda irá experimentar um período ou uma experiência de grande aflição, de grande tribulação. E nós temos na palavra de Deus o exemplo do apóstolo Paulo. Ele nos mostra como um servo de Deus, ele vê a tribulação, como é que um servo de Deus, ele pode passar por tribulações e aflições sem que se esmoreça ou sem que fique detido no meio do caminho. E nós vamos ler o texto que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, dos versos 16 ao 18. Versículos que eu sempre estou citando, porque particularmente esses versículos eles trazem alento, encorajamento ao meu coração, enquanto eu posso experimentar algumas situações de aflição enquanto nós servimos a Cristo aqui nesse mundo. Veja o que nos diz a palavra de Deus. 2 Coríntios 4, a partir do verso 16 ao verso 18, diz: Por isso não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Nessa carta, o apóstolo Paulo, ele defende a sua autoridade pastoral e ele mostra firmemente que está olhando para Cristo. Ele se contrapõe aos falsos apóstolos e ele mostra todo o seu sofrimento, inclusive, pela fidelidade a Cristo, atestando assim que ele é um servo fiel, um apóstolo verdadeiro e que experimenta todas as marcas daquele que serve com fidelidade ao Senhor Jesus Cristo, ao contrário dos falsos apóstolos. E quando nós lemos essas suas palavras aqui, nós podemos aprender muito para a nossa própria vida, como servos de Deus também. E uma das coisas que nos vem à mente, em primeiro lugar, é que a vida ela é uma experiência que passa. Um poeta brasileiro, Mário Quintana, ele disse, ou registrou em um dos seus poemas, que a vida é o dever de casa que Deus deixou para fazermos. Então, nós temos muito a aprender com isso e o dever de casa é algo passageiro. A vida ela nos prepara muitas surpresas, mas é uma experiência que passa. Tiago, ele vai dizer ou vai comparar a vida com uma névoa, com uma neblina, com um vapor. Ele diz no capítulo 4, verso 14, o que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. Você acorda naquela manhã fria, você olha ao longe, para o horizonte, você vê aquela névoa, mas daqui a pouco ela se dissipou, os raios do sol a dissiparam. A vida nossa aqui nesse mundo, ela também é descrita como algo que é desgastante. O Salmo 90, o Salmo de Moisés, o verso 10, ele diz, olha, os anos da nossa vida chegam a 70. Ou para os que têm mais vigor, a 80, mas o melhor deles é canseira e enfado, pois tudo passa rapidamente e nós
voamos. Ou seja, ele toma aqui a média de vida do homem. Alguns, claro, vivem mais, mas ele diz ali que a média são 70 anos, os mais fortes chegam a 80, mas a maioria deles é canseiro e enfado. Ele não está dizendo que dos 70 aos 80 é canseiro e enfado, ele está dizendo que toda a vida é canseiro e enfado. E como é que nós sabemos disso? Pela maneira como ele termina o versículo. Ele diz: pois tudo passa rapidamente e nós voamos. A vida, ao mesmo tempo que é uma experiência passageira, ela também é uma experiência desgastante. E essa é uma realidade para todos. Paulo, no seu ministério fiel ao Senhor, ele sente o peso do tempo e sente o peso das lutas enquanto ele vivia e enquanto ele servia a Deus com fidelidade. Aqui nesse mesmo capítulo, nos versos 8 e 9, ele vai nos dizer: olha, sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E ele traz aqui no verso 10, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Ao desgaste pelo tempo, e o tempo ele traz desgaste à nossa vida física, muitas pessoas se vangloriam da sua beleza e hoje nós temos um verdadeiro culto à beleza. A beleza se tornou uma religião em nossos dias. A corrida pelos centros de estética, sejam eles naturais ou artificiais, cirúrgicos, tem crescido mais a cada dia, mas a beleza, ela se desgasta com o tempo. Até mesmo Sara, esposa de Abraão, ela envelheceu e a sua beleza passou. A força também é algo que se desgasta com o tempo. Até os mais valentes guerreiros têm a sua força desgastada com o tempo. Nós vemos o rei Davi, que lutou grandes batalhas e foi vitorioso no Senhor, mas nós vemos no final da sua vida que ele se encontrava em um leito na maior parte do seu tempo e eles tiveram inclusive que providenciar uma moça para que se deitasse ao seu lado, somente para aquecer o seu corpo. Todos envelhecem. Se nós não formos chamados à presença do Senhor na juventude, nós envelhecemos até o ponto de nos desgastar e a nossa vida se desgasta. Algumas pessoas têm aquela falsa ideia de que o envelhecimento acontece somente quando se torna idoso, mas desde quando nós nascemos, nós estamos envelhecendo. Há o desgaste também pelos sofrimentos. Não é só o tempo que traz desgaste à nossa vida. O sofrimento também traz desgaste. E aqui a experiência, ela é diferente entre as pessoas. Algumas pessoas são mais afetadas pelo sofrimento. Nós não podemos explicar todos os casos, todas as situações, porque que alguém é mais afetado pelo sofrimento do que o outro, mas nós sabemos que o desgaste pelo sofrimento, ele é diferente na vida das pessoas. E a pergunta que vem é: isso é necessariamente ruim? Essa é uma experiência ruim? Não para o servo de Deus. Porque para o servo de Deus e no trabalho de Deus, muitas vezes as coisas, elas são muito diferentes daquilo que aparentam ser. E é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com uma tendência moderna na vida da igreja que se chama pragmatismo religioso. Claro, nós ansiamos resultados, o pragmatismo, ele busca resultados, mas esses resultados não podem ser simplesmente resultados numéricos e visíveis, porque em se tratando de Deus, do reino de Deus, as coisas nem sempre são
aquilo que parecem ser. Isso não é de agora. Você, ao ler o livro de Jó, você percebe claramente que ele está ali prostrado diante de graves dificuldades, dores, perdas, aflições, tribulações, sofrimentos, e aparecem alguns dos seus amigos com uma teologia triunfalista, uma teologia da prosperidade, uma teologia que visa resultados visíveis, desejados, muitas vezes um pragmatismo religioso, e dizem: olha, você está vivendo o que está vivendo, todo esse sofrimento é por causa do seu grave pecado, olha que você adulterou, olha que você acalentou maldade no seu coração, veja, Jó, arrependa-se, porque você está em grande pecado diante de Deus. Mas as coisas não são, muitas vezes, o que elas aparentam ser, porque diante dos olhos de Deus, Jó era um homem justo, que temia a Deus e que se desviava do mal. Então a tribulação, o sofrimento, a aflição, ela não é de tudo ruim para o servo de Deus, porque muitas vezes as coisas elas não são aquilo que parecem ser. Deus, ele capacita os seus filhos a crescer pelo desgaste do tempo e pelo desgaste das tribulações. Por qualquer desgaste, o tempo e as tribulações, o tempo que passa rápido, a vida que voa, o cansaço, as tribulações, os problemas, os ataques, eles não são nossos inimigos quando nós estamos nas mãos de Deus, porque tudo está nas suas mãos para cooperar para o grande plano de Deus, para a vida dos seus. O que nós aprendemos aqui nesses versículos é que o tempo e as tribulações são instrumentos de Deus para abençoar seus filhos. O tempo tem sido uma experiência desgastante para você. As tribulações têm sido uma experiência desgastante para você. As aflições têm sido uma experiência desgastante para você. São instrumentos nas mãos de Deus para abençoar seus filhos. Alguns destaques nós podemos colocar aqui, um destaque em cada versículo. Nós temos 3 versículos e eu proponho aqui que nós vejamos o destaque de cada um desses versículos. No versículo 16, nós aprendemos que o desgaste físico, ele traz o benefício de poder produzir crescimento espiritual. Olha o que ele diz no verso 16: por isso não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Por isso não nos desanimamos. Essa é uma realidade para o servo de Deus. O servo de Deus que aprende a pensar biblicamente, o servo de Deus que aprende a olhar pelos olhos de Deus nas Escrituras, ele não precisa se desanimar, ele não se desanima diante do tempo e diante das tribulações, ele tem um novo olhar a respeito dessa realidade. E Paulo, ele propõe aqui alguns contrastes para nós. Nós temos contrastes nesses 3 versículos e quando nós os observamos, nós vemos a grande vantagem do desgaste físico, do desgaste material que nós podemos sofrer. O primeiro contraste que ele aponta é entre o homem exterior e o homem interior. O que é o homem exterior? O homem exterior é o nosso corpo físico, é a nossa realidade material, a nossa vida no que diz respeito àquilo que nós podemos apalpar, ver, aquilo que nós interagimos aqui nessa vida, que não são necessariamente coisas ruins, mas é uma realidade. Esse homem exterior, ele está se desgastando a cada dia. Desde o dia que nós nascemos, nós começamos a morrer, nós estamos envelhecendo, o tempo está passando. Mas em contraste a isso,
ele traz a realidade do homem interior. Nós não somos só um corpo físico, nós temos uma alma imortal, nós temos uma vida espiritual que se relaciona com Deus. E ele diz que esse homem interior, ele está se renovando diante do desgaste do homem exterior. Diferente do homem exterior, que se desgasta e que experimenta a morte física um dia, o homem interior, ele é imortal. Ele mostra aqui que esse desgaste exterior, ele é inevitável. Não tem como. O tempo está passando, as tribulações, as aflições estão presentes. Então nós vamos nos desgastar. Esse homem exterior se desgasta. Esse mundo está se desgastando. Ele está se deteriorando, se degradando mais e mais a cada dia. O desgaste exterior é inevitável, ninguém consegue deter o envelhecimento. E por mais que se consiga prolongar a vida, esse corpo mortal, ele sempre será sujeito à própria morte. Mas ele diz que enquanto esse desgaste exterior ele é inevitável, ele diz que há uma renovação interior opcional. Veja, desgaste exterior inevitável, mas a renovação interior, ela é opcional. Veja que nós não podemos evitar o desgaste exterior, mas nós podemos aproveitá-lo para que ele seja transformado em uma renovação interior. Nós temos alguns exemplos na natureza. Olha o sol, os seus raios incidem sobre a terra todos os dias e eles caem sobre as plantas ou incidem sobre as plantas. E naquele momento essas plantas elas começam então a brotar, a se desenvolver. A luz do sol, ela é incidida sobre a terra e ela poderia ser desperdiçada se não houvessem ali brotos para poder crescer. Então, as plantas elas se utilizam dos raios do sol para poder crescer. É a mesma coisa. Nosso país, ele tem como maior fonte de energia as usinas hidroelétricas, e as usinas hidrelétricas elas utilizam a energia das águas, são rios que correm, mas em determinado momento esses rios eles são represados e a força das águas ela produz energia. Essas águas, essa energia, essa força poderia ser desperdiçada, correr diretamente para o oceano, mas em determinado momento elas são aproveitadas e aquele desgaste é transformado em energia. A mesma coisa acontece com essa nova proposta de energia eólica, energia produzida pelos ventos. E viajando algumas vezes, nós passamos por torres enormes, hélices enormes, produzindo energia através do vento. Mas se aquelas hélices não estivessem ali, o vento ele passaria e seria desperdiçado. Então veja, desgaste exterior é inevitável. A luz do sol continua a ser derramada, os rios continuam a correr, o vento continua a soprar, mas a utilização de tudo isso para produzir energia é opcional. O grande artista Leonardo da Vinci, ele dizia o seguinte: olha, quanto mais se desgasta o mármore, tanto mais cresce a estátua. O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto mais o artista ele trabalhava aquele bloco bruto de mármore com o martelo e com o cinzel, tanto mais a estátua crescia em beleza, tanto mais os detalhes eles apareciam. Martelo e cinzel, dor, aflições, tempo dedicado, mas a estátua cresce em beleza. Por isso não desanimamos. Por que nós não desanimamos diante do tempo e diante das tribulações? Porque tempo e tribulação, tempo e aflição, eles podem produzir crescimento espiritual.
Por isso não nos desanimamos, porque o desgaste físico pode gerar em nós renovação espiritual. Vamos ao versículo 17, o que é que ele nos diz? Pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Mais contrastes aqui. Aqui nós temos duas realidades. Ele traz para nós a realidade da tribulação e traz para nós a realidade da glória. Veja que elas são opostas. Tribulação, glória. Mais dois contrastes que ele coloca aqui, são contrastes de intensidade. Leve, contrastando com incomparável. Uma versão traz peso de glória. E nós temos ainda um outro contraste, um contraste de tempo. Ele traz passageiro, contrastando com eterno. Então, quando ele fala das coisas visíveis, do homem exterior, quando ele fala de desgaste do tempo, ou através do tempo e do desgaste através das aflições, ele usa os termos tribulação, leve e passageiro ou momentâneo. Mas quando ele fala a respeito dos benefícios do homem interior, quando ele traz aqui o crescimento espiritual, ele usa os termos glória, ele usa os termos peso ou incomparável e usa um outro termo, eterno. E eu pergunto para você, o que está em maior destaque? É aquilo que nos traz o desgaste ou é aquilo que nos proporciona o benefício? E aí eu te pergunto mais uma vez, o desgaste é nosso inimigo ou é um instrumento de Deus para nos abençoar? Ele está nos ensinando no verso 17 que a tribulação passageira, ela produz glória eterna. Então, quando são bem aproveitados, o tempo e as tribulações, elas produzem fruto para a eternidade. E é por isso que nós precisamos olhar pela perspectiva de Deus, porque esse tempo de vida nosso aqui é muito pequeno, é algo que passa rápido. São dias que nos reservam experiências muitas vezes desagradáveis, coisas que nunca pedimos. Talvez o que nós nunca desejamos nos encontre. Mas aqui nós temos essa promessa maravilhosa, nós temos esse ensino maravilhoso em que nós podemos descansar, nos dizendo que essa tribulação, que é leve quando comparada com a glória, que é passageira quando comparada com a eternidade, ela vai produzir uma glória eterna. Você está produzindo, através do sofrimento por amor a Cristo, não algo que vai acabar, mas algo que vai ser usufruído por toda e toda eternidade. E vamos então ao verso 18, onde nós vamos encontrar mais alguns outros contrastes. O verso 18 ele nos diz: pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. E aqui nós temos mais contrastes. Veja que ele está comparando coisas visíveis com as que não se veem. O que são coisas visíveis? São aquilo que o nosso homem exterior interage, experimenta. Nosso carro, a nossa casa, os laços familiares ou a família constituída, são coisas visíveis, são coisas que nós podemos ver, experimentar através do nosso homem exterior, através do corpo físico. E ele está contrastando essas coisas visíveis com as que não se veem. O que ele quer dizer quando ele fala a respeito de coisas que não se veem? São aquelas realidades que nós experimentamos pela fé. Deus, o céu,
a glória que nós haveremos de participar, o novo plano ou a nova criação de Deus, novos céus, nova terra, a eternidade. Ele diz que essas coisas visíveis, elas são temporárias. Tudo que você experimenta nesse mundo é temporário. Mas ele está dizendo que aquelas coisas que não se veem, elas são eternas. Você vê Deus, mas Ele é eterno. Você vê seu carro, mas ele não é eterno. Você vê sua casa, ela não é eterna. Esse é o problema. Às vezes as expectativas e as esperanças das pessoas estão lançadas sobre as coisas visíveis, são coisas temporárias, passageiras. E quando todo o afeto, quando todas as expectativas de alguém está lançada sobre coisas temporárias, coisas passageiras, quando ele se vê sem aquilo que ele tanto estima e que está arraigado, ele se desespera. A vida perde o sentido, ele não vê mais razão se ele tem a perda de alguma das coisas que lhe é visível ou que é temporário. É por isso que nós usufruímos do que é visível. Nós prezamos por muitas coisas legítimas que nos são visíveis, mas expectativas, afetos mais profundos, tudo isso deve ser lançado sobre as coisas que não se veem, porque essas coisas são as coisas que são eternas. O tempo e as tribulações irão passar. As aflições, as tribulações, a dor que nós sofremos por causa do desgaste do tempo, por causa das aflições, tudo isso vai passar. Mas ele diz que, ao contrário disso, o crescimento e a glória adquiridos nesse momento são eternos. De maneira que, se você ora dizendo: Senhor, tira de mim a tribulação, eu não estou dizendo que nós devemos orar pedindo: Deus, traz tribulação para a minha vida. Não. Eu acredito que nós não, em sã consciência, nunca iremos pedir tribulação, adversidade. Mas quando elas vêm, nós devemos olhar e recebê-las de bom grado, aquilo que Deus Ele faz chegar à nossa vida. Mas se nós oramos pedindo: Deus, tira a tribulação, nós estamos dizendo: Deus, diminua o peso de glória. Deus, eu não quero na eternidade usufruir desse peso de glória que está sendo formado através desse sofrimento e dessa tribulação. É por isso que Paulo vai dizer: olha, eu me alegro nas tribulações. Ele chega a agradecer a Deus. Ele chega a agradecer por causa dele, ele não as pede. Mas uma vez que elas vêm, ele consegue até se alegrar, porque ele sabe o que elas irão produzir na sua vida. E sabe uma coisa? No último dia, a porta que separa o que é visível do que não é visível, ela irá se fechar. Quando o noivo vier, o nosso Senhor nos chamar, a porta será fechada. E aí tem início uma nova realidade. Que realidade é essa? O visível se tornará invisível. Não haverá mais essa realidade das coisas visíveis desse mundo. Tudo isso terá passado, tudo isso terá chegado ao seu fim. Mas o invisível, ele então será algo real na nossa vida, algo que será experimentado por cada um de nós. Tudo aquilo que é invisível, você estará então diante dele face a face. Em Mateus 25, quando Jesus nos conta a parábola das 10 virgens, ele nos diz que aquelas que estavam preparadas, quando o Senhor veio, elas entraram para as bodas e a porta se fechou. Haverá um dia que a porta se fechará para o sofrimento, a porta ela se fechará para o desgaste do tempo,
A porta se fechará para o que nós podemos usufruir nesse mundo e que, embora nós não acreditemos, é tão limitado. Mas o visível, ele não mais se verá. Enquanto nós estaremos experimentando essa realidade que hoje é invisível, tudo que é visível não mais será visto. Por isso, nós devemos ter sempre em nossa mente que o tempo e as tribulações são instrumentos de Deus para abençoar seus filhos. Não fique chateado com Deus por causa das tribulações. Não fique chateado com aqueles que estão ao seu redor por causa das tribulações. Não se tranque numa caverna, não se tranque dentro de si mesmo enquanto você experimenta os desgastes do tempo e das aflições. Não. Porque tudo isso são instrumentos nas mãos de Deus para abençoar os seus filhos. Quanto mais tempo nós vivemos nesse mundo, mais tribulação nós poderemos experimentar. Porque, como Moisés disse, a maioria deles é canseira e enfado. Mais tempo, mais tribulação. Agora, mais tribulação, mais glória. Porque nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória na nossa vida. Incomparável, mais do que se possa imaginar. E eu não posso deixar de me lembrar da grande escultura, um dos maiores artistas plásticos do mundo, Miguel Ângelo, o Davi de Miguel Ângelo. Davi de Miguel Ângelo foi esculpido num bloco maciço de mármore, uma peça de mais de 5 metros de altura por quase 2 metros de largura. Sem a base, somente o corpo do rei Davi, de Miguel Ângelo, tem mais de 4 metros. É uma peça que foi feita no período renascentista, entre 1501 e 1504. Levou tempo. E ele persiste até hoje. Está exposto na Academia de Belas Artes, em Florença, na Itália. Maravilhoso poder observar o Davi de Miguel Ângelo. Os detalhes, eles são incríveis. Parece que o olho brilha. As veias em seus braços, em suas mãos, a expressão do seu rosto, o detalhe dos seus dedos, tudo aquilo esculpido num bloco de mármore. É algo que se duvida que uma mão humana possa ter esculpido. É algo tão fascinante que, quando perguntado sobre como havia feito algo tão esplendoroso, Miguel Ângelo, ele simplesmente respondeu: eu olhei para o mármore e vi Davi. O que não era Davi, eu fui retirando. Olhei para o mármore e vi Davi. O que não era Davi, eu retirei. E o que essa ilustração nos ensina? Nos ensina que o plano de Deus é nos fazer a imagem do seu Filho. Muitos conhecem Romanos 8:28. Romanos 8:28 nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. É uma promessa maravilhosa. Mas o que muitas vezes muitas pessoas não fazem é dar sequência a essa leitura e ver o que está escrito imediatamente depois, em Romanos 8:29, porque ele está prosseguindo o assunto. Romanos 8:29, Paulo, ele vai nos dizer o que é esse bem que Deus ele vai fazer em nós. Ele diz: porque os que de antemão conheceu, a estes também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que predestinado está que todo aquele que é salvo por Cristo se tornará a semelhança de Cristo. Esse é o bem que Deus vai nos fazer, nos transformar, trabalhar na nossa vida, para que nós sejamos cada vez mais semelhantes ao seu Filho amado. Miguel Ângelo, ele usou
martelo e cinzel. Deus, ele usa tribulações, o tempo, e ele vai retirando o que não é Cristo. Deus olha para nós através de Cristo e ele olha e vê Cristo. O que não é Cristo, ele precisa retirar. E tempo e tribulação são instrumentos preciosos para que Deus retire de nós aquilo que não é Cristo na nossa vida. Precisamos enxergar esse plano maravilhoso. Eu deixo para você aqui algumas citações de um grande exemplo do mundo moderno. Nós temos, talvez você conheça, já tenha lido a história, algo que se tornou até filme, talvez você já tenha assistido, a história de Helen Keller. Helen Keller nasceu no dia 27 de junho de 1880 e ela faleceu no dia 1º de junho de 1868, ou seja, 26 dias antes de completar 87 anos. Ela viveu bastante. E o que há de especial na vida de Helen Keller? Helen Keller nasceu cega e depois de alguns meses de vida, ela se tornou também surda. O que acontece com uma pessoa cega e surda? Você consegue imaginar essa pessoa aprendendo a falar? Pois bem, Helen Keller, com a ajuda de uma professora especializada, Anne Sullivan, ela aprendeu através de toques, ela desenvolveu um sistema para ensino através de toques, e Helen Keller, ela não só aprendeu a falar, mas ela falava 5 idiomas. Helen Keller viajou o mundo todo, encantando as pessoas com o seu exemplo, e ela conheceu ao Senhor, e ela testemunha do que Deus é em sua vida e do que a tribulação pode produzir na sua vida. Uma das citações de Helen Keller diz: "Me dá um grande e profundo conforto, que as coisas vistas são temporais e as coisas não vistas são eternas." Ela está citando o texto que nós acabamos de ler, 2 Coríntios capítulo 4. Ela acreditava naquilo que Paulo estava dizendo e ela experimentou na sua vida o que Paulo disse. Uma outra citação de Helen Keller, ela diz: "A experiência humana não seria tão gratificante se não existissem obstáculos a superar." E ela prossegue: "O cume ensolarado de uma montanha não seria tão maravilhoso se não existissem vales sombrios a atravessar." Qual a graça de subir no topo de uma montanha e de chegar naquele cume ensolarado se não houver vales para atravessar? Por que as pessoas não vão ao Everest de helicóptero? Ou pelo menos se aproximam do seu cume de outra maneira? Porque a satisfação de estar lá se dá pela dificuldade da escalada. Mais uma citação de Helen Keller, e eu acho uma das mais fantásticas citações dela. Ela diz: "Por mais escuro que seja meu caminho, trago sempre em mim a luz divina." Ela estava na escuridão física, não podia ver sequer a luz do dia, mas ela diz que embora a escuridão a envolvesse fisicamente, ela trazia em si uma luz divina. E ela prossegue: "Deus está em mim assim como o sol me cerca." Ela não via a luz do sol, mas ela estava plenamente convencida de que o sol a cercava com a sua luz. Assim como ela estava convencida de que não via Deus, mas que Deus habitava nela. E por isso ela diz, e encerra essa citação dizendo: "Lutarei até o fim, mantendo sempre um sorriso nos lábios." Lutarei até o fim, mantendo sempre um sorriso nos lábios. Nasceu cega, tornou-se surda, mas aprendeu a falar e foi um grande instrumento nas mãos de Deus. Quando olho para a vida de Helen Keller, eu me lembro da pergunta que os discípulos fizeram a Jesus.
Senhor, esse moço nasceu cego por causa do pecado que foi dele mesmo ou por causa do pecado dos pais? E Jesus diz assim, olha, nem ele e nem os pais pecaram. E isso tudo aconteceu para que nele se manifestasse a glória de Deus. Por que isso está acontecendo com você? Porque o sofrimento, porque a aflição, porque o tempo parece passar tão rápido e porque as tribulações fazem parte da sua vida. Lembre-se que o tempo e as tribulações são instrumentos de Deus para abençoar os seus filhos. E Deus, Ele usa tudo isso para manifestar a sua glória. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente em meio às suas lutas. Isso acontece com aquele que Deus, Ele tem um plano na vida dele, porque Deus está preparando algo melhor e maravilhoso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito, porque os que de antemão conheceu, a estes também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Um dia tudo será explicado. Um dia nós vamos entender tudo o que está acontecendo e você poderá dizer, valeu a pena. Eu passaria por tudo de novo. Oh Deus, como foi maravilhoso ter passado por toda essa aflição, por todo o sofrimento, porque a glória, advindos delas, são incomparáveis. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por promessa rica e maravilhosa. Obrigado, meu Deus, porque em sua infinita graça, misericórdia e sabedoria, o Senhor está produzindo algo maravilhoso na nossa vida. Nós agradecemos e louvamos ao Senhor por seu grande poder de transformar o mal em bem. Nós nos lembramos que a terra era sem forma, vazia, escura, mas sob o poder da sua palavra ela se transformou num paraíso maravilhoso onde tudo era muito bom. Obrigado, meu Deus, porque o seu poder permanece. O Senhor tem todo o poder de transformar o caos em algo maravilhoso. Obrigado pelas tribulações, obrigado pelas aflições. Nós gememos no momento, mas nós sabemos que haveremos de dar graças ao Senhor por todo o crescimento. Então, meu Deus, usa essas aflições para transformar a nossa vida, o nosso caráter, à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos dá firmeza espiritual, nos dá olhos que possam ver as maravilhas do Senhor sendo operadas através da dor e das aflições. Nós te louvamos em meio à dor, nós te engrandecemos em meio às aflições dessa vida, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Nós confiamos no Senhor, nós confiamos que a nossa vida está segura em suas mãos, seja o que for que nos estiver acontecendo. Louvado seja o Senhor por todo sofrimento que o Senhor permite que passemos, e muito obrigado porque sua mão não se aparta de nós, ela está nos guardando, ela está nos protegendo. Muito obrigado, meu Deus, transforma essa luta em algo que seja glorioso, glorifica o seu nome e usa a nossa vida para que a glória de Deus seja manifestada e assim abençoe outras vidas também. Eu peço que o Senhor sustente em suas mãos cada um dos seus filhos no momento da dor, no momento da tribulação, aqueles que estão experimentando grande desgaste exterior, que possam ser renovados interiormente e experimentem aquela mais doce paz que só o Senhor pode dar. Louvado seja o seu nome, obrigado. A nossa esperança não está aqui, nós aguardamos pela nova criação, nós aguardamos pela eternidade de glória que seremos participantes com o Senhor. Louvado seja o Senhor mais uma vez. Que o Senhor nos abençoe, meu Deus. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu bondoso rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, sobre nossas vidas, sobre a sua igreja, sobre o seu povo na terra.
levanta sobre nós o seu rosto e dá-nos a sua paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, encontre paz em meio às tribulações. Deus cuida de você.